seja bem-vindo ao Chá das Alines. Estamos aqui com mais um episódio sobre cultura da empresa. Eu sou a Aline Bramet e estou aqui com a minha parceira. Aline Borges, e nós estamos aqui juntas para mais uma série, né, que a gente já está fazendo, Cultura da Empresa. E hoje, Aline, o que que a gente vai estar falando? Sobre a visão da empresa. E vamos fazer uma analogia com a visão de Jesus para o reino de Deus. Então, vai ser um tema muito gostoso. Mas antes disso, Aline, qual o chazinho que você está tomando aí? Fala para gente. A Aline já estava esquecendo do chá, né? Estou tomando um chá diferente hoje. Eu procurei ali um chá diferente para estar tomando hoje. Eu peguei de uma erva que eu nem conheço, mas é manga com cardamom. Eu até fiz uma pesquisa para saber o que que é cardamom, né? E aí eu vi que é uma erva indiana que ajuda a melhorar o ânimo. Então você fala que eu sou Ah, elétrica, eu acho que eu vou ficar mais elétrica ainda. acho que eu que estou precisando desse, Aline. O meu é de peixe com gengibre, o meu de sempre, né? Eu sempre tenho um gengibre no meio, eu acho muito gostoso. E, nossa, é um prazer estar aqui com você, com mais um episódio. E a gente vai começar a dar início a o que é visão, né, Aline? O que é a visão da empresa? A visão nada mais é onde você quer chegar como empresa e como você quer ser reconhecido. E o que isso vai te ajudar? Quando você tem a sua visão clara ali de onde você quer chegar, de onde você quer ser reconhecido, como você quer ser reconhecido na sua região, aquilo ali te dá mais clareza de direção, né, de te inspirar a lidar com aquele barulho ali do dia a dia. Então, te traz mais clareza e direção e foco no que você, onde você quer chegar. E quando você compartilha isso com o seu time, todo o time entende que a empresa tem um propósito, tem uma direção, tem um crescimento, tem todo um planejamento, e ele vê ali que é uma oportunidade. Então, aquela pessoa que é um profissional, Aline, ele vai estar ali naquela empresa se dedicando para todos chegarem àquela visão. E se é aquele colaborador mais desorganizado, né, que não tem tanto foco, não vai fazer como um filtro, né? A visão vai servir como um filtro ali dentro da empresa. Então a visão é isso, nada mais do que aonde você quer chegar e como você quer ser reconhecido. Aline, quando Traz. você fala sobre isso, sobre a visão, é aonde eu quero chegar, eu quero trazer um ponto aqui que é um ponto muito importante, que quando a gente, se a visão é onde eu quero chegar, eu tenho que tirar todos os limites, né, de crenças limitantes, para poder realmente alcançar lugares, né, altos, lugares, né, lugares mais longes. Porque muitas vezes nós estamos pensando tão pequeno, né? Sonhando tão pequeno, que a gente talvez pode pôr uma visão e a gente vê isso muito, uma visão pequena, né? E a gente vê muitas pessoas falando: "Ah, eu não quero ter uma empresa grande, não. Uma empresa pequenininha aqui para mim tá bom". E não é que a pessoa não quer ter uma empresa grande, é que tem uma crença limitante que ela acredita que ela não é capaz de administrar uma empresa grande. Então, a primeira coisa que eu penso quando a gente vai estabelecer a nossa visão da empresa, né, é tirar os limites. Sempre quando eu estou ensinando sobre criar alvos e metas, né, o quadro de visão do futuro, a primeira coisa que eu falo é isso: a gente tem que tirar os nossos limites, sonhar alto. Por quê? É um princípio bíblico, né? Que mesmo se você sonhar alto, você pode ter certeza que o que Deus tem para você é ainda maior do que o que você sonhou. Muitas vezes eu olho para o meu quadro de visão do futuro, que tem tudo a ver com a visão da empresa, tá? Porque é onde eu quero chegar. Então, quando eu olho para o meu quadro de visão do futuro, eu fico pensando: uau, quando eu conseguir chegar aqui, mas na minha mente eu sempre penso, né, que já pensou que isso aqui é só um ponto, que Deus tem outras coisas muito além ainda para mim? Então, assim, tire, né, para quem está nos assistindo aqui, tire todo o limite quando você for sonhar. Sonhe alto, o que vier no seu coração. Se Deus te deu a capacidade de sonhar, Ele vai te dar a capacidade de realizar aquilo ali. Ele vai colocar pessoas, recursos no seu caminho para você realizar aquilo ali. E hoje, né, a gente está falando sobre visão. É um tema super importante da cultura da empresa, porque é onde você quer levar a sua empresa, o que que você quer alcançar com a sua empresa. Então, a gente vai estar discorrendo. Não vou falar mais nada, Aline, porque senão eu vou começar aqui a falar os pontos, né, que a gente vai trazer aqui agora, mas é muito importante a gente colocar isso em primeiro lugar, tá? Tirar os limites para sonhar alto para sua empresa.
exato. Se a gente olha, né, para a vinda de Jesus aqui na Terra, e a gente, eu fico imaginando, né? Às vezes eu fico criando, né, aqueles cenários que a gente lê na Bíblia, e eu fico imaginando que ninguém teve o contato ali com Jesus, tinha a mínima ideia do que ia acontecer, né? Mas o Jesus veio com a visão muito clara do que ele tinha, com a missão que ele tinha aqui na Terra, a visão de, né, o que ele queria alcançar aqui, como ele queria, né, servir, vir para servir, como que ele queria impactar, né, aquelas pessoas daquele tempo e até nós aqui, né, depois de milhares de anos. Então, era muito claro para ele onde ele queria chegar com o plano que ele veio aqui na Terra, né? Então, quando a gente fala, né, da empresa, não é diferente. A gente tem um versículo aqui que eu gostaria de compartilhar com eles, Nini. Está em Mateus 14, 16. Isso, vamos lá então. Mateus 5, né, dos versículos 14 ao 16. Fala assim, ó. Vocês são luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Exato. Então, assim como Jesus, né, espera que nós sejamos luz, né, na nossa comunidade, na nossa família, nos nossos relacionamentos, na nossa empresa, a nossa visão de empresa traz esse mesmo compromisso, né, em relação aos nossos clientes. Na nossa empresa ser luz na vida, né, daqueles que estão ao nosso redor. Então, quando a gente consegue conectar com as pessoas, com os colaboradores, com uma visão clara e com nossos clientes de uma visão clara, trazer isso, né, documentar isso, tirar isso do coração da gente, porque é muito fácil a gente, como quando a gente está pequenininho na operação, a gente sabe o que a gente quer entregar para o cliente, né? A gente sabe como a gente quer cuidar, como a gente sempre faz coisas extras, dê aquela entrega, over delivery, aquele capricho. Só que quando a gente começa a crescer, a gente não sabe delegar isso. E a visão é uma coisa, algo difícil de delegar quando não está claro. E quando está claro, você tem que expor isso, né? Documentar, tá? Em reuniões de capacitação, você sempre está trazendo a missão. A gente, no episódio anterior, falou sobre missão, né? Então, vai lá, assiste, para você acompanhar cada série a gente traz 4 episódios, né, Aline? Então, é sempre uma complementando a outra. Então, Né, Aline? como Por enquanto, a gente está trazendo 4 episódios, mas quando a gente terminar os 7 pilares, nós vamos voltar complementando e enchendo mais aí esses 7 pilares de conteúdo, né? Vai ser. Esse projeto nosso aqui não vai ter fim, não. Vai só quando a gente partir dessa. então aqui A tá, nossa visão vai além de 4 capítulos por. então aqui tá clara. Mas E uma coisa que você falou, Aline, sobre luz, é muito legal você falar da visão clara, e o versículo fala de luz, né? E aí, o que que eu fico imaginando? Imagina um lugar muito escuro, né? Você está num lugar muito escuro e alguém lá longe acende uma luz. Todo mundo consegue ver aquela luz, né? Pode ser pequenininha, mas a luz, ela alcança lugares altos, né? Não altos, mas lugares longes, né? Lugares bem longes a luz alcança. Um túnel, você está num túnel assim enorme, reto. Lá na frente você vê a luz, né? Você consegue enxergar. A nossa visão tem que ser assim, né? A nossa visão de futuro tem que ser essa luz que a gente pode estar na escuridão. Que a vida do empresário é muitas vezes uma longa caminhada na escuridão, né? Você fica ali sem saber o que você está fazendo vai dar certo, são aflições, são desafios que o empresário tem que passar, mas quando ele tem uma visão clara, lá no fim do túnel tem essa luz acesa. E essa luz é que vai guiar essa pessoa. É a nossa visão, é a visão da empresa que vai nos guiar para conseguir chegar ali e não ter nenhuma distração na caminhada. Então, essa analogia, né, da luz aqui, que esse versículo ele trouxe, é totalmente real para a nossa vida e para a visão da nossa empresa, porque a gente passa por lutas, né, como empresário.
tenta fazer uma coisa, não dá certo, é problema com o cliente, é problema com o colaborador, é tráfego, é marketing, é tudo que você tem que fazer na empresa e você fica meio perdido, sem saber se está no caminho certo, é a escuridão. Mas quem tem visão clara, ele tem a luz lá brilhando na frente. E aí ele não vai se perder porque ele sabe, olha, meu rumo tem que ser esse aqui. Então é importante demais a gente ter essa visão. Nossa, Aline, adorei esse ponto que você trouxe aí, né? Que se a gente fica ali no barulho, a gente perde o foco, né? Se você não tem a visão clara, não tem aonde chegar, às vezes você não entende nem aonde você está, né? E aí não tem visão, aí você fica naquele rodando, e aí bate o cansaço, e muitas pessoas, ao invés de, né, ter essa clareza, de buscar saber onde é que está, onde quer chegar, né, ter foco no dia a dia, desiste no meio do caminho, porque não tem a informação, não tem a clareza que precisa ter, né, de que essas coisas é rotina, né, da empresa. A escuridão, né, como você trouxe aí, isso é a rotina. Então, quando a gente tem, né, a luz ali no final do túnel, como você colocou, né, a gente está vendo que aqui é temporário, né, que vai melhorar, que precisa ajustar uma coisa, ajustar um processo, ajustar outro. Então, isso é muito importante, essa clareza. E a gente vai trazer mais 3 pontos aqui em relação a como desenvolver esse foco, né? Primeiro ponto aqui, liderança e excelência, né? Não tem como você liderar falando o que o outro tem que fazer, né? Eu já tive vários treinamentos sobre liderança, já li vários livros, e não existe o melhor líder que não seja aquele que lidera, por exemplo, que foi como o que Jesus fez, né? Jesus veio aqui e liderou como exemplo. Ele fazia, ele servia, né? Então a gente dentro da nossa empresa não é diferente. A gente lidera, por exemplo, não adianta você querer que um colaborador faça uma coisa se você mesmo está violando os seus processos, né? Ele vai ver que você pede uma coisa e faz outra. Então, não ter congruência na sua liderança, isso não vai trazer uma visão de futuro real. Você pode até falar sua visão, você pode até, né, expor isso numa reunião de time, mas se você age no dia a dia sem congruência, sem liderança com excelência, por exemplo, né, como fazer as coisas, não vai, aquela visão não vai chegar no coração do teu colaborador, do teu cliente, da tua comunidade, quem quer que seja que você queira impactar, né, com a sua visão. Isso, Aline, e eu coloquei aqui uma coisa que eu percebi nesse ponto, né? Que você está falando sobre liderança de excelência. Isso, uma coisa que eu também pensei é quando a gente tem quando a gente está criando, né, a visão da empresa, a gente tem que criar essa visão já de excelência, e excelência em tudo, né? Excelência na liderança, excelência na entrega do trabalho. E aí, eu estava dando uma olhadinha, né, antes da gente começar aqui, em alguns exemplos de visão que fala sobre esses pontos que a gente está trazendo, né? Então, eu queria colocar aqui um exemplo de uma empresa. Eu peguei de uma empresa qualquer de cleaning essa visão, só para mostrar, né, para o nosso público como eles criam, como eles podem criar a visão da empresa deles, colocando tudo isso que é importante, né? Essa visão de excelência, né, na empresa. Então, por exemplo, olha, tem uma empresa que colocou assim, ó, ser a melhor empresa na nossa área de atuação e uma referência de qualidade, quer dizer, qualidade, excelência, né? Está tudo no mesmo caminho. É uma referência de qualidade na prestação de serviços para os nossos clientes. Então, isso aqui fala de excelência, né? A melhor empresa, né? A empresa mais excelência, uma empresa que é referência de qualidade em prestação de serviço. E quando você põe uma visão assim de ser referência, né? De fazer um trabalho de excelência, não é só para fora, da porta para fora, também é da porta para dentro, né? Então, a liderança, tudo que você faz tem que estar dentro dessa visão, tudo que você faz tem que estar ligado nessa visão, né? Nossa, Aline, excelente ponto. Exatamente, porque não tem como a gente, né, externalizar algo que a gente não vive interno, né? Uma hora não bate, uma hora, né, a congruência, né, a falta de congruência é cobrado da gente, né? Não adianta. É Isso porque é muito sério. às vezes as pessoas estão tão preocupadas, vou fazer a visão da empresa, onde eu quero chegar, e só penso da porta para fora, né?
Eu quero chegar Uhum. aqui, eu quero fazer isso, mas como que está a sua equipe? Como você está tratando a sua equipe? Está tratando com excelência? Né? Você está Exato. preocupado, né? Como que o que cada um ali da sua equipe quer alcançar? Você está preocupado em ajudar a sua equipe a alcançar? Descobrir o que eles querem da vida e ajudar eles a alcançarem, né, os sonhos pessoais de cada um? Está realmente interessado pelas pessoas? Porque Napoleão Hill mesmo, ele ensina isso para gente. Né? O segredo do sucesso é você estar genuinamente interessado pelas pessoas. E não é só pelos clientes. Né? A nossa visão de futuro que a gente está trazendo aqui não é apenas como você vai servir os seus clientes, mas é servir todo mundo, servir os seus colaboradores, seu colaborador te servir, né? Então é o ambiente interno da empresa, mas também o ambiente externo da empresa. Exatamente, Lene. E isso está ligado com o nosso ponto 2 aqui sobre contribuição à comunidade, Isso. né? Quando fala, né, de liderança, de a gente está se tornando esse empresário que vai alcançar aquela visão, né? Então é todo um processo de desenvolvimento, não é só da empresa em si, né? A gente tem que entender que a gente vai se tornar um empresário que vai ser dono da empresa que a gente sonha. Porque imagina se alguém joga no nosso colo uma empresa multimilionária que a gente não conhece os processos, como funciona, a gente não tem a capacidade, competência para gerir aquela empresa, a gente fale, não vai sair do lugar, né? Então a gente tem que se desenvolver. E quando a gente fala em contribuir, né, com a nossa comunidade, existe várias formas, né? Jesus falou, né, para os discípulos, vão, né, que sejamos luz, né? Vão e compartilhem, né, a palavra do Senhor, né? Aonde for. Eu não coloquei aqui o versículo em si, né? Mas tem um versículo específico que ele fala, né? Ide por todo mundo, né? Então, Para toda criatura. exato. Né, e traga essa visão de reino de Deus, né, para a vida das pessoas. E quando a gente fala de contribuir com as pessoas que estão ao nosso redor, hoje em dia a conexão é muito poderosa, né? A gente tem a capacidade não só de contribuir na nossa comunidade, como a gente tem a capacidade de contribuir em projetos em qualquer lugar do mundo, né? Como empresa. Então a gente ter essa visão de alcançar, de ser reconhecido, né? De faturamento de milhões, o que quer que seja, mas se a gente não tem um coração que vai contribuir com a comunidade que a gente está, né, ao nosso redor, né? Tem vários programas bem interessantes. Eu geralmente trabalho com a minha igreja local mesmo, né, com um pastor de benevolência, né, com pessoas que estão passando por momentos críticos. Mas existem vários programas, né? Tem aquele Cleaning for a Reason, tem vários programas que empresas de limpeza podem se conectar, né, para estar contribuindo, para estar, né, trazendo algo, né, de valor para as pessoas que também não têm condição de estar, né, contratando uma empresa de limpeza. Ou então você se associa a um projeto, né, na África, de um missionário, um projeto que está, né, trazendo água para um vilarejo lá que não tem nenhuma água encanada. Então, existem várias maneiras da gente contribuir também com a nossa empresa, né? Desenvolvendo a visão da nossa empresa, desenvolvendo a nossa empresa, a gente tem a capacidade de contribuir com a nossa comunidade com tantos projetos aí lindos que já existem, né? Isso aí, Aline. E uma coisa também, né? Um outro ponto também é a gente contribuir, como você falou, né, com projetos sociais e tudo mais. Mas uma coisa também que eu quero trazer aqui, que a gente sempre fala sobre isso, é que uma empresa de limpeza, ela não é só para poder sair para limpar casas, né? Não é apenas limpar casas, mas é uma missão de transformar a vida das pessoas ali. Então, você transforma a comunidade, né? Ou as pessoas que você pode servir, ali que são seus clientes, levando paz e harmonia para essas casas. A gente sabe que uma casa suja, ela não pode ser morada do Espírito Santo, né? Então, se a gente não imagina o Espírito Santo morando numa casa suja, a gente imagina uma casa limpa, harmônica, é uma casa de paz. Então, quando o empresário do Clean, a gente já falou isso em episódios passados, né? Quando o empresário do cleaning ele entra numa casa que está suja, ele limpa, ele está trazendo para dentro daquela casa um pedacinho da paz que Jesus nos dá. Porque ele fala que ele dá uma paz que ninguém mais pode dar. E a paz que Deus dá é uma paz de ordem, né? O shalom, o que é shalom? Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Então, shalom é um dos nomes de Deus.
E esse nome de Deus fala de não ter nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. E uma empresa de cleaning, ela contribui para que o Deus Shalom, ele esteja presente naquela casa quando você entra ali. Então, você contribui para a comunidade também, entendendo o que que a sua empresa de cleaning está fazendo. Ela não está apenas limpando, mas ela está trazendo um pedacinho do Shalom. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, depois que você sai da minha casa, eu sinto uma paz, eu sinto muito melhor com a casa limpa. Será que isso é só porque a casa está limpa? Não, porque você conseguiu mudar. No mundo espiritual, você conseguiu mudar alguma coisa ali dentro daquela casa. E você conseguiu trazer um pouquinho daquilo que você talvez tem na sua casa o tempo todo. Né? Quem é de Deus, né? Nós que somos cristãos, a gente sempre tem que promover um lar de paz e harmonia. Que é uma coisa que eu sempre falo da minha casa. Eu falo, minha casa é um lar de paz e harmonia o tempo todo. E muitas casas que nós entramos não é assim. E quando a empresa de limpeza vai ali e ela transforma aquele ambiente, ela está trazendo um pouquinho do Deus Shalom para dentro daquela casa. Então, está contribuindo para a comunidade dessa forma. E isso é uma missão muito importante, né? Nossa, Aline, nossa, você falou muito, isso é muito importante, porque a gente não se dá conta, né? Às vezes, quando ele está na correria, está na operação, a gente não se dá conta desse valor, né? Que é, a gente vai estar trazendo mais um episódio falando especificamente sobre valores, né? Mas isso já foi uma super insight que você trouxe em relação a isso, e principalmente com essa analogia, né, do Shalom. Então, é algo muito além, né, do que a gente faz, né, a gente ter clareza, desenvolver, chega a ser uma responsabilidade desenvolver a nossa empresa, né? A gente chega, tipo assim, a gente vai estar sendo negligente, porque a gente tem a capacidade de trazer isso para as pessoas, para os nossos clientes, para as pessoas na nossa comunidade, contribuir com outros projetos, como eu falei anteriormente. Então, é uma responsabilidade que a gente tem em desenvolver a nossa empresa, né? Para poder servir pessoas de tão diferentes formas como a gente pode servir. E Isso. o nosso e é exatamente isso que trata o último ponto aqui, né, de crescimento e expansão. É trazer essa consciência, né, essa responsabilidade de nos dedicar à nossa empresa de maneira profissional, para a gente poder ter clareza com a nossa visão, para a gente ter clareza com a nossa missão dentro da casa do cliente, como a gente falou anteriormente no episódio sobre missão, né? A questão dos valores vai trazer mais clareza ainda. Então, essa é uma série que vai dar base para a cultura da. Esse é um episódio, né? Que vai dar uma base para a cultura da empresa, para você desenvolver a sua cultura, né? Baseada em princípios milenares. Então, a gente quer convidar você a olhar esses pontos, olhar internamente, né? Olha no seu coração, como a Aline falou, a questão de sonhe, né? Sonhe, porque se Deus colocou isso no teu coração, não tenha medo de sonhar, não tenha medo de verbalizar isso. Às vezes a gente não tem nem coragem de verbalizar um sonho, né? Não precisa falar para ninguém, vai no seu secreto ali com o Senhor. Senhor, é isso mesmo, né? Coloca ali, verbaliza, coloca no papel, faça um quadro, né? Como a Aline falou de futuro ali, o que que você quer para sua empresa, visualiza seus colaboradores se desenvolvendo, você contribuindo para a vida deles, contribuindo para a sua comunidade, que isso vai trazer força, foco para você desenvolver esse dia a dia da empresa, né? Que às vezes a gente não tiver clareza, fica ali rodando, né? No mesmo lugar, não sai, não desenvolve e não consegue crescer e desenvolver a empresa. Aí vem toda aquela questão de crenças, né, limitantes, que crescer dá trabalho, que crescer não dá lucro, que estou ganhando menos dinheiro. Então, é toda uma questão de clareza mesmo dos processos que você tem internamente dentro da empresa para você alcançar aonde você quer chegar e como você quer ser reconhecido. Aline, e nessa parte de crescimento e expansão, eu queria colocar aqui também um ponto que é em tudo, né? Então, assim, o que que você vai crescer? Quando você tem na sua visão de empresa, e você tem que ter na visão de empresa o crescimento, porque quem está crescendo está morrendo, né? Uhum. Não existe essa de que você está estagnado, né? Não existe estagnado. Se você não está crescendo, você pode perceber que você está cada vez reduzindo, morrendo de pouco a pouco, e uma hora você termina, né? Some.
Então, assim, o que que a gente tem que colocar aqui com relação a crescimento e expansão? É em tudo. A empresa tem que crescer, então a gente sempre tem que procurar meios para crescer a empresa, estudar, curso, mentorias, né, comunidade das Alines, tá em lugares que você vai fazer com que a sua empresa cresça. Um outro ponto de crescimento, você como empresário tem que crescer. Então, assim, se você tem, você tem que ter na sua visão de empresa crescimento, então você tem que buscar o seu crescimento pessoal, porque a sua empresa é o seu reflexo. Então, busque o crescimento pessoal através do que eu já falei, né, de cursos, mentorias, de conselhos, de pessoas que já chegaram em lugar que você quer chegar, e também da sua equipe, né? Busque o crescimento da sua equipe. Eu até falei aqui um pouquinho antes, todo empresário, ele precisa saber o que que a equipe, o que que as pessoas da equipe querem alcançar na vida. Né? A gente tem que saber o que que os nossos colaboradores, qual é o sonho deles. Eles têm vontade de um dia também ter uma empresa de limpeza? Eles têm vontade de um dia correr uma maratona? Né? Qual que é o sonho? Às vezes a pessoa nem sabe qual é o sonho do colaborador. A conversa é só o que que nós vamos limpar hoje, como é que vai ser, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas e o sonho das pessoas, né? E por quê? Porque você também tem que contribuir, se a sua visão da empresa é crescimento, todo mundo tem que crescer. Né? Não é só você e a sua empresa que vai crescer, o seu colaborador também ele tem que crescer para ele estar satisfeito ali dentro, para ele estar feliz ali, né? E um colaborador feliz, ele vai contribuir muito mais para a sua empresa. Então, se ele quer, por exemplo, um dia correr uma maratona, ajude, né? Começa a mostrar o que que você pode fazer. Quando for dar um presente, dá um presente de um tênis, dá um presente de um ticket para ir na maratona, né? Alguma coisa assim. Ah, eles, igual por exemplo, né? Eu já dei um curso para duas empresas de clínica que se juntaram e pediram para dar um curso de finanças pessoais, para que os colaboradores pudessem. Viu que os colaboradores sempre estavam reclamando de dinheiro, que não tinham dinheiro, estavam sempre reclamando, então me levaram lá para ensinar sobre finanças pessoais, para quê? Para melhorar essa área da vida deles. Então, quando a empresa tem essa visão de crescimento, a missão, a visão de crescer, tudo tem que crescer. Né? Então, tem que crescer como empresa, tem que crescer como empresário, e quem trabalha com você, ele também tem que estar no ambiente de crescimento, ele tem que crescer. Uau, Eu tenho, exatamente. eu tenho aqui o exemplo, né? Antes que a gente termine, eu dou um exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo de visão, né, da empresa de clínica, um exemplo de que fala de crescimento, tá? Gente, não é para copiar, tá bom? Não parem o vídeo e comece a copiar. Isso aqui é visão de outras empresas. Estou dando um exemplo só para vocês terem uma ideia, né, de como que vocês vão criar de vocês. A visão da minha empresa, ela é uma, da Aline Bromet é outra, da comunidade das Alines é outra. Então, você tem que ver aonde você quer levar a sua empresa e criar a sua própria visão. Mas eu coloquei uma aqui só para um exemplo, tá? Olha, ser uma referência profissional no mundo da limpeza, no mercado, no mundo da limpeza, no mercado e crescer, sempre de modo sustentável. Então dentro da visão dessa empresa, eles colocaram que eles querem sempre estar nesse modo, né, de crescimento. Então, que é apenas um exemplo para vocês verem como que vocês vão criar a visão, né, da empresa de vocês. Exato, é muito importante a gente não perder a essência, né? A gente se inspira, né, em muitas empresas grandes. Você pode ter, não tem problema nenhum de ter uma empresa como referência, né, como inspiração, mas é importante a gente ter a nossa essência. Eu acredito que o próximo episódio, Aline, vai trazer mais clareza para eles conseguirem montar a visão e a missão da empresa, né, que são os valores. Então, eu creio que isso vai ajudar mais, né? Então, aguardem o próximo episódio, na próxima segunda-feira, né, às 8 horas da noite, aqui no canal das Alines. Não esquece de, né, ligar o sininho aí para você estar recebendo as notificações, né, de cada episódio que a gente estiver subindo aqui. E é sempre um prazer enorme estar aqui com você, Eline, estar aqui com a nossa audiência. E esse projeto é muito, muito ah, precioso, né? Eu recebi esse convite seu para a gente estar junto aqui nesse projeto e tem sido maravilhoso. Tem mais alguma coisa que você gostaria de trazer para eles? Então, Aline, é um prazer ter você aqui comigo, porque esse projeto já existiu no meu coração há muito tempo. Estava faltando alguém para falar, vamos junto. Então, o que que adianta a gente ter um projeto, mas não ter a pessoa para falar, vamos junto, né? E você foi a pessoa que, quando eu falei, falou, vamos junto. Então, eu também tenho que te agradecer e é por isso que está dando certo.
né? A ideia surgiu em um, mas alguém falou vamos junto. Então, isso é muito importante aí na nossa caminhada, a gente sempre ter pessoas que estão do nosso lado apoiando, acreditando, e não somente falando, não, acredito, vai. Não, falando, eu vou junto com você, vamos junto fazer isso acontecer. E é por isso que está acontecendo. E esse já é o segundo pilar que nós estamos trazendo, né? Na próxima segunda já vai ser o nosso último episódio do pilar de cultura. Essa semana é a penúltima, semana que vem vai ser a última. E aí depois a gente vai entrar num outro pilar super importante, que é o pilar financeiro da empresa. Não percam. Se vocês ainda não assistiram os outros episódios, voltem lá atrás, porque a gente tem sete episódios aí para trás, falando sobre mentalidade do empreendedor, falando sobre cultura da empresa, e a gente vai seguir aí, vão ser 7 pilares, então vocês não podem perder nenhum pilar, todas as segundas-feiras, às 8 horas, aqui no nosso canal. Aline, muito bom estar com você e até a próxima segunda-feira. Até a próxima. Tchau.